minha galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o desgoverno já enfrenta uma crise. Quem diz isso não sou eu, é a capa do jornal O Globo de hoje. Além disso, saiu mais uma pesquisa, dessa vez no IPEC, que mostra que além da lua de mel ter acabado, o número de pessoas que está bem insatisfeita com o desgoverno não para de crescer. Além do mais, dividi aqui o vídeo hoje em 4 temas. Quero começar falando sobre mais algumas notícias que mostram a total falta de rumo e como o Brasil segue a passos largos em direção ao abismo. A turma do CNI, Confederação Nacional das Indústrias, apareceu aí com um diagnóstico extremamente preocupante sobre a economia brasileira. O FMI veio na mesma linha, ainda tem mais algumas coisas pra gente comentar. Depois, vamos falar do dia de ontem, que é a principal crise, é a questão das comprinhas online. A coisa, assim, um trem descarrilhou de vez, o Dilma não sabe nem o que fazer, pediu ajuda aos influenciadores, não adiantou nada. E tem algumas coisas interessantes que eu quero mostrar pra vocês que envolvem plataformas, especialmente o Twitter e algumas coisinhas que rolaram, não quero adiantar muita coisa. Depois quero falar sobre direita e esquerda, e tem muita coisa. O José Disseu entrou em campo aí, tentar dar uns conselhos para ver se o Dilma se conserta, a coisa tá perdida. Quero também comentar um pouco sobre a atuação da direita, atuação dos independentes, da oposição, do centrão, etc, tudo mais. Quero trazer umas notícias bem interessantes da atuação, tanto da Frente Parlamentar do Agro, quanto da CNA, contra a turminha do MST, que anda aprontando, né? Depois eu quero mostrar para vocês diferenças entre as políticas públicas de esquerda, principalmente do governo federal, e as políticas públicas de direita. Quem realmente está preocupado com o cidadão? Ainda quero falar sobre Bolsonaro, onde são algumas matérias sobre a questão jurídica, as questões que envolvem Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral deu um parecer a favor da inelegibilidade do capitão. Não poderia ser diferente. Acho que ninguém esperava algo diferente. E se der tempo, quero falar do Haddad, que ele também anda aprontando. Mas vamos lá, gente. Olha a sequência das próximas, sei lá, 7, 8 notícias. Lula compra sofá de 65 mil e pendura na conta do brasileiro. Precisava, Lula? Precisava. Isso a gente já comentou no dia de ontem, só que isso aqui é mais uma nota, dessa vez do Bonin, picanheiro histérico aí contra Bolsonaro, usou sua coluna para falar, ó, Lula hoje é milionário? Há tempos está acostumado com luxos bancados pelo próprio dinheiro e pelo dinheiro de empresários amigos que já bancaram de tudo? De passeios de jatinho a descansos em mansões litorâneas, passando por reformas em imóveis usados por ele para descanso. Nenhum problema gostar de luxo. O erro político grave. No entanto, que o governante de um país sufocado pela falta de recursos para recolocar os pobres no orçamento é considerar que pode ser adequado torrar 65 mil reais dos cofres públicos num sofá. Fora, né, sem falar nos outros móveis igualmente caros. A cama de 42 mil, né? Esse Dilma tá demais. Alguém poderia ter sugerido a Lula que o gasto impensável para a maioria dos brasileiros que o Dilma diz querer ajudar, viraria munição para a oposição. Esse é o arremate da matéria. Os picanheiros estão desesperados porque o Dilma está dando munição para a oposição. Meu Deus, e agora? Dilma, pare, Dilma! Pare! Pare de ajudar a oposição! Pare! É puxão de orelha. Imagine se fosse com o Bolsonaro. Aí vem 3 em sequência, todas envolvendo a CNI. Primeira, Brasil não tem política industrial, diz o chefe da CNI. Vivemos um apagão de ideias, uma agenda que não existe, né? É a agenda fantasma. Ninguém sabe pra onde o governo tá querendo ir, né? No âmbito da economia. Ninguém sabe. É a agenda fantasma. Na visão de Robson Andrade, não há um plano de voo no governo para impulsionar o setor. Mais uma. CNI prevê cenário negativo no ano, mesmo com corte de juros. Pode cortar, pode dar... Vai ser ruim. Vai ser ruim, irmão. Não... Vai ser ruim. E aí tem outra. Aqui é um pouco mais longa e vale a pena dar uma olhada, né? O Bonin fez uma análise aí o relatóriozinho, né? Foi dito aí pela turma da CNI. E ele diz o seguinte, ó. Retração do emprego
ou seja, o aumento do desemprego, crescimento pífio, os recados da CNI a Lula. Divulgado nesta quarta, o informe conjuntural da CNI para o primeiro trimestre do ano é um balde de água fria no clima festivo criado pelo desgoverno em torno dos 100 primeiros dias. Que clima, né? Não foi para lugar nenhum. Além de criticar a ausência de uma política para a indústria no país, a entidade prevê a desaceleração do emprego durante o ano. Dados de fevereiro já mostram o aumento do desemprego, aliás, e a perda de tração na atividade econômica provocada, entre outras coisas, pela queda de confiança do empresário na economia. Ninguém acredita no desgoverno. Esta queda já pode ser noticiada desde outubro do ano passado. As pessoas que tinham um mínimo de racionalidade sabiam que o Dilma ia fazer. Então essa turma já não é a perda de confiança, é a confiança na realidade. Devia até mudar, porque as pessoas elas estão, na verdade, aceitando a realidade. Elas estavam no mundo da lua, no mundo imaginário, no fantástico mundo de Bob, onde o Dilma era o grande estadista da frente ampla, né? Ia trazer toda a turma da terceira via para fazer o Brasil voltar a ser feliz de novo. A turma ainda acredita na Rede Globo. Aí o Boninho continua, abre aspas, a indústria ficará estagnada em 2023, com crescimento pífio de 0,1%. Zero, né? Vamos botar, 0,1 é zero. 0,1 é zero. Pelo amor de Deus, né? Não vamos nem contar. A queda da confiança colocou os investimentos e as contratações em compasso de espera. É mesmo. Além disso, um dos principais problemas que preocupam o empresário industrial é o enfraquecimento da demanda. Provado pelos juros altos, elevado grau de inadimplência e endividamento das famílias. Você lembra que a gente comentou, acho que no vídeo de ontem? Acho que foi no vídeo de ontem. No vídeo de ontem. As matérias foi do Estadão. Trouxe, não, certeza. Que falava que os estoques das montadoras aí, né, do automobilístico, setor automobilístico, nunca esteve tão alto, porque ninguém tá comprando nada. E aí ele diz, ó, esse cenário da queda da demanda está provado. A demanda está caindo, isso é uma prova, não tem o que questionar. Tanto por causa dos juros, tanto também pela inadimplência, o povo não consegue pagar, e as famílias que estão endividadas. Ninguém vai comprar nada. Lidas de outras formas, as previsões da entidade apontam para uma tempestade perfeita a caminho do desgoverno. Observamos a redução da demanda, não apenas do consumidor final, mas entre empresas, com menor consumo de insumos industriais e bens de capital, por exemplo. Ainda sobre o setor automobilístico, saiu a nota falando da questão da Mercedes, das questões que envolvem produção de veículo de carga. Eu falei, ó, isso aqui é bem preocupante. Aqui não é mais só carro de passeio. Aqui está mostrando que o próprio empresariado está puxando, né, o freio de mão. E a repercussão é bola de neve. Olha o cenário que vai se desenhando para o Brasil. Inflação alta, desemprego crescendo, uma insatisfação do empresariado e agora o Alckmin já é membro oficial do Centrão. Vou até adiantar, acho que não vai dar tempo de comentar no vídeo de hoje, mas eu resumo para vocês. Tá tendo uma briga lá em Brasília, né? Já não é de hoje. Os blocos, como é que vai ser, como é que não vai ser, quem vai se aliar com quem. E aí, o PSD do Kassab se juntou com o Marcos Pereira, se juntou com o MDB do Baleia Rossi, a gente comentou sobre isso. E aí, duas mãos partidos pequenos, tipo o PS7 e tudo mais, montou um bloco de 142. Aí você tinha o PL com 99, a turma da picanha com uns 80 e pouco. E aí o Lira, que tava lá, né, vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, não queria ficar pra trás. Tinha aquela história da fusão do PP com a União Brasil, para se tornar o maior partido da casa, não rolou. E aí, por essa movimentação fez com que o MDB, né, o Kassab, essa todo mundo se juntar. Falando, ó, o Lira ali vai ganhar muito poder. Só que foi o que rolou nas últimas horas. Juntou PP, União Brasil, PSDB, PDT, o do Ciro Gomes, o PSB e mais dois partidos. Acho que foi o Avante, não sei se foi Solidariedade também, mais um. 7 partidos. É uma bancada agora de mais de 170 deputados. Gente, o PSB. Então, PSB. O PDT do Ciro Gomes e o PSB do Alckmin
agora oficialmente fazem parte do blocão do Centrão junto com o Lira e o PSDB. Olha o cenário que está se desenhando. E o Dilma, hein? Hoje o PT tem o menor bloco da casa. Ainda que a gente saiba que no MDB tem governista, no PSD tem governista, no Republicano já tem, o Marcos Pereira já sentou no colo do Lula. Tem governista nesses partidos, mas você vê que, olha só, o PT tá ali, nós estamos aqui. E esse é o cenário. Eu acho que o Alckmin já deve estar em casa, ó, batendo uns pó de chinelo, né, fazendo umas flexão, se aprontando, já mandou dar aquela, né, lustrada na chuteira, quem sabe comprar chuteira nova. Eu acho que o Alckmin já tá no aquecimento. Aí falando sobre a queda de confiança do empresariado. Jornal do Comércio. Com incerteza no campo, cooperativa Cotripal suspende investimentos. Generalizado, não é só indústria, é todo mundo. O Brasil está caminhando para a bancarrota. Parabéns, Dilma. Aí vem, mais duas. FMI projeta alta da dívida brasileira neste ano para 88,4% do PIB. Gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, aumentar mais de 10 pontos percentuais. E não para por aí. Diferente das promessas do Haddad, é porque a nota fala que aqui não está sendo levado em consideração o efeito do arcabouço. Né? A gente nem sabe se esse arcabouço vai ser do papel. Mas, com os dados reais que tem hoje, que bateu o martelo, o FMI prevê 5 anos seguidos de aumento. Eles estimam que lá para 2028 vai bater quase 100% a dívida PIB. Vamos fazer o L. Folha de São Paulo. Onda de pedidos de falência cresce em março. Colapso. Dados do Serasa Experience apontam 97 casos no mês passado. Bolsa Família. O governo vai bloquear hoje 1.200.000 pessoas de benefícios de família de uma pessoa só. Tem muita gente aí que não tem ninguém, mas estava lá inscrita. E tem muita gente isso daí que estava lá no Twitter já chorando. Falando, meu Deus, eu estava contando com esse dinheiro para pagar minhas contas. Dilma, o que você está fazendo? Eu não fiz o L para isso. Pessoal, essa medida aqui, independente se você falar se é certo, errado, etc, tudo mais, eu acho que vai ter uma quedinha na popularidade, né, do Nove Dedos. E você vê como são as coisas. O governo que está preocupado em arrecadar mais, seja na reforma tributária que vai vir, espere o imposto verde, o imposto do pecado e o cashback rosa. Pode esperar, vai ter e você vai ter que arcar com isso. O governo que está preocupado nessa sanha arrecadatória de taxar as compras internacional. O governo está preocupado, né? Passar o pente fino no Bolsa Família. Mas, quando é para eles, para os amigos... Bom, no mês de março... Mês de março... A notícia aí sobre o aumento dos salários lá na Petrobras, do Jean Paul Prats. Gostoso demais, né? Nossa. Aqui abriu o vídeo aqui, a gente comentando sobre os móveis do Dilma, né? Os móveis sensacionais. E no início do ano, vimos lá, por exemplo, os 10 bilhões. A Lei Rouanet. O Dilma até brincou, né? Vamos falar que a mamata voltou. E puxando isso daí, a mamata. Participação de artistas e influenciadores em campanha do SUS custará R$630 mil. Ministério da Saúde diz que o valor pago a contratados para a campanha de 2023 é 6 vezes menor do que foi gasto no governo anterior. Tá bom. Acredito. 6 vezes menor. Vamos nessa. Mas tudo bem, tá aí, né? É o governo que tá muito preocupado em fazer campanha no SUS para todo mundo. E aí vamos falar da pesquisa do IPEC. A pesquisa IPEC e o fim da lua de mel do governo Dilma. Quem escreveu essa nota foi Clarice Oliveira, eu já falei dela para vocês uma vez. Era histérica também contra Bolsonaro, ficou dando escândalo uma vez, porque ela foi bloqueada no Twitter. Ela, inclusive, foi uma das responsáveis por uma nota muito descaradinha contra o Rogério Marinho durante a disputa pelo Senado, onde ela começa a inventar um monte de coisa que o Rogério Marinho ia vir arrepiar, ia ser um radical, ia partir para cima do judiciário para tentar ajudar o Rodrigo Pacheco na reta final, naquela história que era a luta da democracia contra o golpismo. Essa é a Clarissa. Então, assim, picanheira, né, sangue nobre, sabe? O aguil, Kobe do PT. Pra quem não sabe, Kobe
É a marca de aguil mais lendária e tradicional que tem, né? A japonesa, quilo da carne aí, pelo que eu penso na internet, em determinados momentos, às vezes US$ 1.500. Então, é os petistas, sabe, sangue vermelho. 3 meses de desgoverno é pouco e o Dilma teve de fato que enfrentar uma sucessão de turbulências. Crises, né, Yanomami, 8 de janeiro, briga com o Banco Central, nova âncora fiscal, mas, esse contexto não muda o fato que tem tudo para estragar o humor do presidente. É um fato. Pode falar o que for, irmão, é um fato. Vai ter que lidar com isso. Seu governo parece caminhar a passos rápidos para o fim da lua de mel. Já caminhou, já acabou. Aquela fase pós-eleição na qual a opinião pública dá um voto de confiança. Não tem mais. Acabou. Os dados da pesquisa do IPEC, divulgada ontem, são um exemplo cristalino desse quadro. O que mais chamou a atenção desta colunista não foram os dados de aprovação, nem razoáveis, 39%, bababá. Ou a leve oscilação negativa e 2 pontos na avaliação do presidente para 39%. O que salta aos olhos é que quase metade da população está decepcionada. Tenham ou não votado no Dilma, 48% dos entrevistados consideram que ele fez menos do que esperado até agora. Os que acham que ele cumpriu o esperado, 31%. Só parece ter restado algum otimismo em, olha, o número é até simbólico, 13% dos entrevistados que disseram achar que Lula superou as expectativas. Talvez esse seja o real número de petistas no Brasil. O restante é a turma que queria tirar Bolsonaro do poder. Né? Petista mesmo é 13%. É o que o Dilma está melhor do que as expectativas. A parcela dos que desaprovam a maneira do Dilma governar também apresenta viés de alta. Estão desaprovando, hein? Está crescendo. E os que aprovam estão em número inferior ao da pesquisa anterior, ou seja, a aprovação está caindo. Ou seja, menos gente olha para o presidente e acha que ele está no caminho certo. O encanto está passando, se é que já não passou. E isso era tudo que o governo não queria neste momento. Lula precisa de um clima de confiança para articular projetos difíceis no curto prazo. Veja só, olha as preocupações dela. Votar nova regra fiscal, negociar a reforma tributária, convencer o Banco Central a reduzir a taxa de juros. Esses daí realmente são projetos bem importantes. Só que, gente, vocês viram até o momento, até hoje, que é o dia... Cadê meu calendário? Hoje é dia 13 de abril de 2023. Vocês viram alguma medida provisória do governo sendo votada? Eu tô perguntando isso porque se acabar o mês, o Dilma vai ter que demitir 14 ministros. Porque uma dessas medidas provisórias lida com essa reestruturação do governo federal. Nem isso foi votado. A gente nem sabe se daqui a 14 dias vamos ou não vamos ter os ministros aí, né? Ou vão ser demitidos, porque vai ter que voltar ao que era antes. Esse é o nível do desgoverno. E onde é que tá o Dilma? Tá passeando. Foi lá no Oriente, foi passear. Não tá conseguindo governar o país, foi passear. O Dilma achou que as coisas se resolveriam sozinho e foi passear. Adianta comentar? Mas puxando esse gancho, toda essa questão econômica, para começar o assunto do momento e que vai continuar nos noticiários, porque isso daqui acaba por atingir muita gente. Eu acho que eu dei o zoom aqui, né? Aqui é a capa do Globo completa. Isso, eu dei o zoom. Você vê aqui em cima, né? A notícia de destaque. Primeira notícia. Governo tenta evitar crise por taxação de importados, né, do Oriente. Fazenda aperta cerco contra drible tributário de lojas virtuais. Provável alta de preços gerou onda de críticas. Eita, Dilma! Eita! Né? No dia que desembarca lá no Oriente, as críticas vieram com tudo nas redes sociais e elas não se limitaram à turma da direita. E vamos comentar sobre isso. Vocês devem ter visto, obviamente, o que rolou no dia de ontem. Muita gente comentou, estava em todos os portais, estava todo mundo comentando nas redes sociais. Agora as informações, que é para não restar dúvidas. Olha o que foi noticiado pelo Metrópolis e também pelo próprio Globo. Governo admite erro de comunicação sobre taxação de e-commerce e aciona influenciadores.
Governo veio de comunicação e taxação de plataformas e mobiliza influenciadores. Aquela galera ontem que você achou que tava passando vergonha, tava assim, deixando a sua própria dignidade de lado para defender o indefensável, saiba que foi a pedido. Não foi nem orgânico, foi. A galera deixou a própria dignidade de lado a pedido. Por favor, ajuda o Dilma. E foram vários perfis. Vários. Perfis grandes, né? Turma do Choquei. Felipe Neto entrou em campo. Apareceu até o Estadão Verifica. O Estadão Verifica para mim é um dos piores. Porque ele é tão descarado que o cara, em 2021, veio pra cima de mim, na época do Renan Sabia de Tudo, perguntar de onde que eu tirei a informação que Renan e Carlos Gaba se conheciam. Eu falei, irmão, se eu precisar te contar isso, tu me contrata pra fazer o teu trabalho. Aí, passado 2 semanas, a Folha de São Paulo soltou uma matéria sobre isso. A relação entre Renan Calheiros e Carlos Gabas. Essa é a turma do Estadão Verifica. Mas tava lá, passando aquele paninho básico, né? Falando que era fake news, a história aí das taxações. Vamos entender sobre isso, vamos falar a verdade dos fatos mesmo. Sem hipocrisia nenhuma. Porque vejam só, vou explicar pra vocês realmente o que tá rolando. Tá aqui a turma do Choquei, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Essa nova fase do Twitter, que tá muito gostoso de ver. Tá sensacional. O fact-checking da população mundial, não é só no Brasil não. É o Community Notes, ó. Lá vem o Choquei, passar pano, ó. Governo Dilma não vai acabar com a isenção de até $50 para importação de encomendas. Nada muda para quem compra e vende legalmente. Não, passando o pano. Tomou logo fact-check, ó. Isto é falso. Falso. Atualmente, empresas já pagam imposto para parentes abaixo de 50 conto, enquanto consumidores estão isentos de cobrança. Deixa vários links, ó. G1, Folha de São Paulo, Valor, o Grupo Globo e Antagonista. Tá aí. Receba, Choquei. Só que a gente falar sobre essa questão e explicar pra você o que é que tá rolando mesmo, olha que bacana. Aquele suco concentrado, orgânico de hipocrisia da esquerda. 19 de maio de 2022. A turminha do Choquei colocava sirene. Brasil! O ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos aplicativos de compra como Shopee, AliExpress e Shein. O desgoverno não cansa de ferrar com o pobre. Em maio de 2022, o Choquei estava do lado do pobre. Agora o Choquei é picanheiro. Tá famoso, vai em podcast, viagens caras. Ah, bandidos. Bandido é de falar, viu? Tô falando quem é bandido aqui não, pelo amor de Deus. Só brincadeirinha. É pra eu te falar assim, descaradinho, né? Picanheiros. Ai, ai, ai. Toma do Choquei, hein? Pega na hipocrisia. E já que eles falando aqui de Bolsonaro, olha ele aí. 2 postagens, o Ramagem trouxe, uma de maio, outra de julho de 2022. Falei de maio, falei do período da Choquei, né? 2 dias depois da postagem, dia 21. Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativos. Né? Shopee, AliExpress, Shein, etc. Como grande parte da mídia vem divulgando, para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, saída deve ser a fiscalização, não aumento de impostos. Boa tarde a todos. Depois o Bolsonaro diz, ó, repito, qualquer iniciativa para taxar compras não contará com minha assinatura. Não vai. Nem vem. Não no meu turno. Não no meu turno. Não no meu turno. Aí veio o Paulo Pimenta falando, é mentira que o governo acabou com a isenção de $50 para produtos comprados no exterior. Na verdade, essa isenção nunca existiu. Nada muda para quem compra legal. Olha o discurso. Legalmente. Quem compra legalmente, nada mudou. É só os ilegais. Só que o problema, gente, tá todo mundo comprando ilegal. A real é essa. Eu vou explicar pra vocês. A real é essa. Tá todo mundo comprando ilegal. E a raiva da galera é porque a galera queria continuar comprando. Eu acho que a galera sim deveria poder continuar comprando, porque no Brasil, no final do dia, essas empresas, elas só fazem revender. No final do dia, o único interesse é proibir que o cidadão compre direto da fonte para ter um intermediador. Desde quando o Brasil tá produzindo aí placas para computadores, placas de vídeo. Você vai me falar, tem umas marcas aí, tem uma marca gamer no Brasil, começa com A, termina com 2L, mas não é a Dell, não é Dell, né? Porque começa com a letra A. Pelo amor de Deus, né? A marca pega os computadores lá do Oriente, dá Clevo, bota a logomarca dela pra dizer que vem. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada.
Isso daí desde 2012, pelo menos. Tinha a... Como era outra marca? Era Power, não sei o que lá. Eu comprei da época da Power, que tava mais barato. Já comprei computador assim. Esse mercado todo eu conheço. O que o Brasil vende no final do dia? É tudo importado. No final do dia é para as grandes varejistas elas importarem e elas servirem de intermediador. É isso que querem fazer no final do dia. É isso, na boa. Vamos parar de tititi. Vamos parar de tititi de hipocrisia. Uma coisa é você tomar uma medida dessa, uma vez que já existe a indústria nacional, para você realmente ajudar a indústria nacional. Eu até entendo você falar da questão de roupa. Não fazer para roupa. Beleza, bacana. E o restante que o Brasil não produz? Tem várias marcas aí de telefone. Várias. Eu não vou falar para não ficar fazendo propaganda aqui que ninguém me patrocina. Mas várias marcas aí do Oriente que vendem nessas lojas varejistas. Só que com preço muito mais caro. Muito mais caro. Pega esses telefones. Tem várias marcas hoje em dia. Não só a Xiaomi, porque essa já tem no Brasil loja. Olha as outras. Faz o comparativo de preço que vende aí nessas varejistas famosas. Americanas, Magazine Luiza, Submarino, etc. Faz o comparativo com a qualidade da fonte. Olha a diferença de preço. Então assim, o produto não vem no Brasil, não é produzido aqui, não é produzido nada. Se existisse pelo menos um plano, como o cara da CNI falou, né? Cadê o plano para a indústria? Beleza, vamos proibir aqui as compras lá do Oriente. Mas qual é o plano para o Brasil? Qual é o plano para a indústria brasileira? Mas voltando aqui, Paulo Pimenta, o Renato Souza, né? Repórter Renato Picanheiro, ele pergunta: nunca existiu, Paulo Pimenta? Nunca existiu? Olha lá, ó. Os bens que integrem remessa postal internacional do valor de até $50, ou equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção de imposto de importação, desde que o remetente e destinatário sejam pessoas físicas. Os bens submetidos a despacho aduaneiro com base no RTS estão isentos de imposto sobre produtos industrializados. Esse post do Paulo Pimenta depois ficou bem gostoso, que veio mais um fact-checking na lata. Tome, Paulo Pimenta. Existe sim isenção para importação entre pessoa física até $100, né, de acordo com a decreto de lei, papapá, em vigor, em voz de legislação, etc. Mas o certo mesmo seria os $50. Aí, veja lá. China mira. Planalto teme reação negativa com a taxação do e-commerce, Secom e Fazenda reagem. As equipes da Secom, né, do Paulo Pimenta e do Haddad, né, acenderam o farol vermelho após a repercussão negativa. Foi assim, absurdo. Foi absurdo. As críticas por parte da própria esquerda estão intensas, gigantescas, né? Mas faz o L. Vocês votaram no Dilma, foi pra quê? Foi pra isso daí, né? Mas tudo bem. Essa matéria falando besteira a mais. Só que aí veja, né? E aqui eu explico, porque aqui tá a nota do desgoverno. E aí eu explico o que o governo tá querendo falar e realmente como é que funciona esse comércio no final do dia. Após críticas, Fazenda nega que criará taxa para compras online e diz que só vai reforçar fiscalização. Com a forte repercussão negativa nas redes sociais, né, sobre a taxação de compras importadas de plataformas digitais, o Ministério da Fazenda divulgou nesta quarta uma nota negando que irá mudar a tributação no comércio eletrônico. Na visão da Fazenda, a Receita Federal irá apenas aumentar a fiscalização sobre as compras consideradas ilegais. O Brasil inteiro compra ilegal. Nunca existiu isenção de $50 para compras online do exterior, portanto, não faz sentido afirmar que se pretende acabar com o que não existe. Nada muda para o comprador e para o vendedor online que atua na legalidade. O que o Ministério da Fazenda pretende fazer é reforçar a fiscalização. A partir da medida provisória, o exportador vai ter que prestar declaração antecipada, com dados do exportador e de quem compra, além do produto. Sobre o fim dos $50 de isenção de pessoa física para pessoa física, o Ministério da Fazenda esclarece que esse benefício se aplica somente para envio de pessoa física para pessoa física, se com base nele, empresas estiverem fracionando as compras e se fazendo passar por pessoas físicas, estão agindo ilegalmente. Com as alterações anunciadas, não haverá qualquer mudança para quem atualmente compra e vende legalmente pela internet. As mudanças vão beneficiar o consumidor. Vão beneficiar o consumidor, viu? As mudanças. Acredite no governo. Vão beneficiar o consumidor. Porque vai receber as compras mais rápido. Tá bom. Vai ser muito mais rápido. Beneficiou também as empresas brasileiras. Sobretudo as pequenas empresas, que são as que mais empregam e pagam corretamente os seus tributos. E o que rola, gente? Falar pra vocês sem nenhuma hipocrisia. É o seguinte.
Isso daí já não é de hoje. Anos e anos e anos atrás, assim, mais de 10 anos atrás, grande parte dessas compras rolava o quê? Os sites começaram a fazer uns 20 anos atrás, começaram a vender aí coisa internacionalmente. Essas lojas orientais, elas começam a ter mais força, mais capilaridade lá para 2010. Antes disso, o que era assim mais forte, e eu via assim venda no Brasil, era a questão do eBay. E o eBay, você tinha algumas empresas que disponibilizavam coisas pelo eBay, mas tinha muita gente que morava em outro país, comprava alguma coisa e listava lá. Às vezes o cara ganhava uma roupa, vendia roupa, podia vender item usado também. Então tinha muita coisa que você comprava no eBay. E é meio difícil você saber se você está comprando de uma pessoa comum ou de uma empresa, porque nada impede também de uma pessoa física ter um comércio enquanto pessoa física. Aqui na Austrália, por exemplo, pode ser um solar trade. Solar trade, etc. Tudo mais. Você é pessoa física, você está prestando serviço, né? Seu serviço é comprar e revender coisas online. Você pode ir na loja, no outlet, você compra um monte de roupa e você revende. Beleza. Só que além disso, tem as lojas. E aí o que é que muita gente faz? Principalmente essas questões orientais. Você compra, só que ao invés de você comprar 10 itens em um único pacote, você compra 10 pacotes, cada pacote com um único item. Aí o cara que ele vai te mandar, ele também não é besta, se o preço for 40, ele bota 5. Fazem isso. Você vai comprar suplemento, deu $30, o cara coloca 3, 4. E aí o governo sabe que, né, é maracutaia, o governo pode tributar ou não. Ele tributa, se ele tributar mais, cabe a você imprimir a nota fiscal e mostrar que o governo está errado. E obviamente não foi $3, né? Os outros produtos também. Só que o que está rolando no final do dia? Segundo estimativas, são mais de 500 mil de encomendas que chegam, eu acho que por dia no Brasil. É muita coisa que chega. 500 mil de encomendas, porque tem gente que compra muito mais, né? Compra para revender. Então é 500 mil por dia. E não tem como você ter uma equipe que fiscalize tudo. Para fiscalizar tudo dá um trabalho retado. Então, assim, durante anos era loteria. Tinha coisa que entrava, tinha coisa que era taxada, tinha coisa que entrava, tinha coisa que era taxada. E sempre foi assim. Rolava uma espécie de vista grossa. O que o governo quer fazer agora é não deixar passar nada. Não deixar passar nada. O governo não tá fazendo nenhum grande malabarismo, etc, tudo mais, pelo menos não tá fazendo. Só que assim, vamos olhar para a realidade das coisas. A realidade das coisas é, a galera compra e chega numa boa. Compra e chega. É assim que funciona. Compra e chega. Agora não vai chegar mais. Agora vai ter que comprar e vai ter que pagar um impostinho. Vai ter que pagar os 60 conto. 60%, na verdade. E até então, quando eu comprava e vendia coisa, era 60% em cima do valor mais o frete. Carecia ainda mais. Espero que agora fique só o valor. Pelo menos eles tenham mudado. Assim, no final do dia, você olhar para a realidade, eu não quero saber. A realidade dos fatos é: as pessoas estavam acostumadas a comprar produtos baratos e agora elas vão ter que pagar mais pelos seus produtos. E uma coisa que já é complicada, porque no Brasil, você pega, por exemplo, varejistas. Elas vendem os mesmos produtos por preços absurdos. Qualquer coisa, assim, isso não é uma coisa que sempre me deixou extremamente incomodado morando no Brasil. Você vai comprar um celular. O celular no Brasil, ele é mais caro que qualquer outro lugar do mundo. Não precisa ser iPhone, não. Celular de, sabe, barato. Até o barato hoje já tá muito caro. Você compra lá fora, você vai falar, cara, você converte pra moeda que for. O Brasil é muito caro. Você vê países como a Índia, como o próprio Oriente, Estados Unidos, a Europa como um todo, Austrália. Você vê que os preços, você pega, por exemplo, o iPhone da Austrália. Você dá uma convertida pro valor dos Estados Unidos. Você pega o valor do iPhone na Austrália, você converte em dólar americano, você vê que tá similar ao valor dos Estados Unidos. Você compara com a Europa, tá a mesma coisa. Só no Brasil, é um dos mais caros do mundo. Eu tava olhando, não sei por que carga d'água, tênis no Brasil. Só pra ter uma ideia. Eu saí da Nike, um tênis de R$ 1.300. Gente, é tênis normal, não tinha nada especial, não. Os tênis especiais da Nike, R$ 2.600. Tinha uma chuteira de R$ 2.600. Um tênis da Nike com solado cheio de bolha, R$ 2.600. No Brasil, e são 2 salários mínimos. E eu garanto, se eu parar pra olhar um tênis desse,
Eu não acho que esse tênis seja R$ 400 aqui, nem na China. Do que eu lembro que eu abri o site da Nike aqui na Austrália, o tênis mais caro custa US$ 359. E o dólar daqui não tá nem R$ 4. Então, assim, olha a realidade do Brasil, olha quanto o brasileiro ganha, olha como as coisas no Brasil são difíceis, olha como esses tais equipamentos eletrônicos, grande parte deles não são produzidos no Brasil. E no final do dia, esses equipamentos eletrônicos, eles não são apenas entretenimento. Grande parte dessas coisas, hoje no Brasil, pelas mais diversas pessoas, são ferramentas de trabalho. Seja o computador, seja o notebook, seja o smartphone, seja o smartwatch, seja um drone, seja uma câmera. As pessoas usam para trabalho, as coisas estão mudando. E aí o cara tem que ser obrigado a comprar no Brasil numa taxa absurda. Se pelo menos o preço no Brasil fosse justo, você entendia. Não é o olho da cara e o rim direito. Não dá, cara. Não dá. E a turma tá querendo passar pano. A turma tá querendo ficar do lado do governo contra o povo. Felipe Neto, um milionário que mora numa mansão que tem cinema dentro de casa, tá fazendo thread pra defender o indefensável. A turma deixou aqui a mesma coisa. De boa, você tá indo no final do dia contra o interesse nacional, me perdoa. Ah, mas as empresas... Rapaz, eu entendo. Então, vamos olhar o que, é que o Brasil produz e o que, é que o Brasil não produz. Vamos colocar assim, ó, produtos que o Brasil não produz internamente, vamos tirar a taxa. Deixa entrar. Ou então bota aí $50 liberado. $50 liberado é o que o Brasil não produz. Taxa as roupas aí, então. Complicado, viu? E aí no final do dia uma galera vai... A galera vai rodar. A galera vai rodar. Vai rodar, porque tem gente que revendia, tinha gente que comprava e deixar de comprar. E eu não, assim, obviamente, muita gente não vai deixar de comprar qualquer coisa. Mas quem comprar lá 2, 3 roupas, vai comprar uma, talvez compre no Brasil. Vai ter uma arrecadação a mais de imposto? Pode até ter. Mas será que isso vai ser o suficiente para salvar tudo? A gente tá falando de rombo de bilhão. Bilhão, bilhão. Tu acha que vai ser isso daqui que vai solucionar a economia brasileira? Tu acha que vai ser daí que vai tirar o dinheiro? Vai ser daqui. Isso é que vai salvar a economia brasileira. O fracasso. Essa perda de confiança, o desemprego que tá aumentando, a gasolina que tá subindo. Sobe gasolina, sobe tudo, é imposto, é arrecadação e continua com rombo. É daqui que vai solucionar? É penalizando o pobre o tempo todo? Aí, como se não bastasse, vem aqui, ó. Varejistas pedem ao governo que taxe empresas de comércio eletrônico asiáticas. Ah, mesmo, as varejistas pediram. O recado foi dado, né? Foi que a decisão de retirar a isenção de compra de até $50 não resolve o problema da sonegação tributária. Só isso não resolve, não penaliza o consumidor. Penaliza, tá bom. Mais eficiente seria cobrar imposto em cima de produtos vendidos no Brasil pelos sites. Você não conseguir comprar pelo site sem pagar imposto. Eu acho que quando eu saí do Brasil, eu saí do eBay, já não tinha mais opção de comprar sem imposto. Já estava obrigado, você só comprava pagando já imposto prévio. E ele quer botar imposto em tudo. O único jeito é para não deixar margem. Quem que tá preocupado? Falando de varejista. Aí depois fala assim, ah, mas é o pequeno. É o pequeno. Rapaz, a quantidade de revendedor, que é o pequeno mesmo, que é o cara sozinho que bota o dinheiro dentro de casa. E assim, ele compra, ele revende no Brasil, esse cara paga imposto. Esse cara paga imposto. Esse cara que tá ganhando dinheiro revendendo, ele tá pagando gasolina, ele tá pagando as contas de água, luz, telefone, tá comprando comida, ele tá pagando a escola dos meninos, tá pagando as desplantes, ele tá pagando tudo. A pessoa que economizou dinheiro numa compra dessa, o dinheiro que sobrou, ela tá comprando outra coisa, ela tá indo numa pizzaria, sabe? Tá indo comer um hambúrguer, tá indo no cinema, tá indo dar um passeio, quem sabe junto um bocadinho, dar uma viajada no Brasil, turismo. Vocês acham que vai ser daí que vai solucionar o rombo econômico que o Brasil tem pela frente? Inimigo da nação. Aí, diante de todas as confusões que tá rolando, né? O José Dirceu vem aparecendo nos bastidores. Segundo relata aqui a turma do bastidor, os conselhos do ex-conselheiro. Dirceu tem mantido muitas conversas com aliados para que seus conselhos sobre os rumos do governo cheguem ao Dilma. A dificuldade de cumprir a missão, diz um petista, é que a lista dos que o presidente ouve é restritíssima. Ele não ouve quase ninguém. Não ouve quase ninguém. Talvez o Dirceu devesse falar com ele pessoalmente. Mas o Dirceu não quer ser visto, né, nos arredores de Brasília. Para depois sabe. O Dirceu sabe que vai dar munição para oposição.
Uma das sugestões do Disseu é para que Dilma fale mais e de maneira mais direta na nação. Cito o exemplo de Bolsonaro. Disseu, eu torço que você consiga convencer o Dilma disso, porque cada vez que ele fala, é uma crise que surge. Se o Dilma conversar todo dia com o povo, vai ser sensacional. Vai ser pérola atrás de pérola. Não, ainda disse que o Disseu está recomendando que o Dilma pare de bater no Campos Neto, porque isso fortalece o Campos Neto, faça isso, faça aquilo outro, e o PT tem que estar um pouco mais unido, etc, tudo mais. Enfim, uma ladainha. A única certeza é que a crise está instaurada. Não adianta a Miriam Leitão passar pano, não adianta vir a turma da Globo passando pano que quiser. A gente está diante agora várias medidas que o povo, mesmo o povo que não assiste TV, está assistindo no bolso. No bolso. E o bolso incomoda demais. Incomoda. Nossa, como incomoda. Mas vamos lá. Muito além das redes sociais. Nota interessante. Falou umas coisinhas assim, que deputados do Centrão têm criticado a postura beligerante de parlamentares bolsonaristas nesse início de legislatura. Cito como exemplo alguns casos que o governo do Dilma poderia sair com a imagem arranhada, mas acabou beneficiado pela atuação bolsonarista. 2 desses casos envolveriam o Flávio Dino. Na primeira delas, na semana passada, o ministro chegou a debochar de um deputado que acusou de responder a 277 processos após fazer uma pesquisa no Juiz Brasil, e o Juiz Brasil só lista processo, pode ser testemunha, pode ser qualquer coisa. Então, o número não condiz. O Fábio Dano pegou e falou: deputado, agora eu tô vendo que você responde a um processo. Só que eu vou lhe dar o benefício da dúvida, que só é culpado, né, depois de transitado de julgado. Humilhação. Foi vergonhoso. Já na terça, a sessão foi encerrada após troca de acusações e ameaças entre deputados. A turma tem que acordar um pouquinho. A avaliação do deputado Centrão é que o momento exige uma posição consistente ao desgoverno que sofre para formar uma base de sustentação no Congresso. O que eu falo para você de recomendação é o seguinte: não aplaudam lacradas imitadas. Grande parte dos nossos deputados, eles são movidos pelos likes. Se você dá like para uma lacrada, ele vai achar que a lacrada é o caminho certo. E é para mostrar aqui algumas coisas interessantes. Que foi uma ação do Partido Novo. E aqui eu acho que vale deixar no radar de toda a turma da direita em relação à CPMI dos atos do dia 8, né? Vamos ver se vai rolar quando o Pacheco voltar, dia 18. Já tem deputado da direita falando que o governo tá agindo nos bastidores para tirar algumas assinaturas, conseguir alguns apoios. Eu já vi alguns deputados comentando sobre isso. Mas não dizem quem são as pessoas que estariam para tirar suas assinaturas, o partido, nada. Só falaram que o governo está trabalhando. Estão sendo bem genérico aí suas falas. GSI nega enviar à Câmara imagens da invasão do Planalto por golpistas. Isso é muito estranho. O GSI negou enviar à Câmara a íntegra das imagens. Não. As imagens dentro do Palácio do Planalto. Negou. Em documento encaminhado à Câmara nesta semana, o ministro do GSI, o Gonçalves Dias, voltou a alegar a necessidade de sigilo das imagens, que mostrariam como os funcionários militares e civis da pasta agiram no ato golpista naquele domingo. O pedido havia sido feito por deputados do Novo. Os vídeos apontariam o que o batalhão da Guarda Presidencial, comandada pelo Exército, fez ou deixou de fazer para impedir a depredação do palácio por bolsonaristas. O comportamento do GSI no dia 8 de janeiro teve diversas falhas, como mostrou a coluna. Integrantes do GSI queriam deixar os golpistas que saquearam o Planalto saírem pelo térreo do prédio. Os radicais só foram presos por ordem da polícia militar, que chegou a ser confrontada por um coronel do Exército. Um assessor que presenciou a invasão do palácio afirmou, em entrevista à coluna, que os militares do GSI não reprimiram a turminha. O relato é corroborado por vários vídeos do 8 de janeiro publicados pela coluna. Mais do que isso, vamos pegar um caso que o Brasil todo acompanhou: o relógio. O cara que derruba o relógio, tá? A camisa de Bolsonaro. A própria Folha de São Paulo soltou uma nota onde ela comenta que, primeiro, o governo deu prioridade para a Globo, divulgado no Fantástico, o vídeo, né? O cara. E a turma da Folha de São Paulo disse que quem viu o vídeo na íntegra, depois, segundo a Folha de São Paulo, mais 3 pessoas apareceram para derrubar o relógio. Mas diz: o governo escolheu aquele.
Então, assim, diante da narrativa que foi vendida e da íntegra dos fatos, o que a gente não está sabendo? O que está deixando passar? E o GSI está negando esse tipo de informação? Interessante, hein? Talvez até seja um motivo para dar aquela questionada, né, no misto do GSI, não sei. Mas você vê, ir atrás dos documentos, não precisa acreditar nem nada. Aqui, ó, coloca as coisas de forma simples, direta, sem precisar mitar, sem nada. Só questionar por quê? Por que as pessoas não podem ter acesso a isso? Que história é essa, né? Aqui é a Câmara. Não é qualquer um que está pedindo, né, via lei de acesso à informação. São os parlamentares eleitos pelo povo que não podem ter acesso, em confiar no governo do Dilma, em nome da segurança nacional. Bancada ruralista pede investigação e avaliação de prisão preventiva contra a líder do MST. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas eu acho que esse daqui é um comportamento que o brasileiro deveria esperar de seus parlamentares. A nota diz que a cúpula da Frente Parlamentar do Agro, né, a AFPA, pediu nesta quarta uma série de autoridades federais e do Estado de São Paulo que abram investigação criminal e ações administrativas que tenham como alvo o João Pedro Stedley, a liderança principal do MST, né? Para a bancada ruralista, o líder social teria anunciado a iminência de uma onda de crimes no país. Ele teria feito isso ao dizer em vídeo que haverá mobilizações em todos os estados, sejam marchas, vigílias, ocupações de terra, as 1001 formas de pressionar. Os deputados e senadores alegam que isso exigiria avaliação de prisão preventiva ou utilização de tornozeleira, busca e apreensão na sede do MST ou quebra de sigilo. Integrantes do MST consideram que as falas do dirigente foram distorcidas e manipuladas. Coitadinho, né? Stedley exerceu seu direito de expressão. A liberdade de expressão agora vale. Nesta terça, membros do MST estiveram com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e acordaram que apenas ações pontuais devem ocorrer neste mês. O governo falou, esse mês, só algumas ações, só um pouquinho, viu? O governo deixou só um pouquinho. Não invade muito, não. Só ações pontuais. Para o Aras, a FPA solicitou que tome as providências necessárias para a devida investigação e prisão do Stedley. Isso eles pedem para o Aras. Se não for, função do Aras, remeta o procedimento ao Ministério Público pertinente. Para o TCU, a bancada afirma que o órgão deve estar atento ao respeito do artigo 2º, parágrafo 7 da lei tal, de modo a evitar que o dinheiro público e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária atuem de forma contrária ao texto legal e permite que criminosos sejam beneficiados. Por fim, para a AGU, né, 3 grupos diferentes, vinculado ao Dilma, né, a FPA pede atenção e a tomada de providências para que nenhum ato que ponha em risco o direito da propriedade seja perpetrado no país. Pelo diretor do MST, né, João Pedro Stedley, pelo próprio MST. Essas ações vão levar à prisão de alguém? Vai levar em impedimento de invasões? Não sei, mas eu sei que a turma está trabalhando. Ações reais. Pelas vias legais. Indo lá. Se eu me perguntar quem é a turma da FPA, eu sei quem comanda, que é o Pedro Lupion, só. Mas são 300 então deputados. E também tem o Zuco, porque o Zuco ele tá aí na frente da CPI do MST. Delegado Zuco. Então aí não estão aparecendo, não estão lacrando na rede social, não brilham tanto. Mas estão tomando ações. Aqui não é nem um parlamentar. Aqui é a CNA, que é a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Uma confederação resolveu acionar o Supremo. O processo está em direção ao Cássio. A CNN divulgou, né? O Caio Junqueira divulgou, tem 23 páginas. O Caio Junqueira resumiu. Eu não vou trazer aqui porque o resumo já é longo. Só vou trazer a frase do resumo. Foram feitos 11 pedidos à corte sobre diversas coisas. Desde bloqueio de contas nas redes sociais até medidas mais enérgicas contra as lideranças do MST. Que a coisa tá realmente, né? Tá um absurdo. É só olhar tudo que tá rolando. Aí nesse meio tempo,
Qual a preocupação do governo? Apesar de invasões, Gleisi diz querer MST em defesa do governo. Gleisi e outros 49 parlamentares amigos se reuniram nesta terça com a cúpula do MST e discutiram o calendário do que os Sem Terra chamam de Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária. Embora a jornada também inclua a defesa legítima do direito à moradia e o combate à fome, também embute a ocupação de propriedades privadas. E a igreja, né, ao longo de várias pessoas que eram do MST e estão fazendo parte do governo, como a Kelly Mafó, o Milton Fornazieri, a Gleisi disse que precisamos que o MST esteja forte e junto com a gente nessa luta em defesa do governo. Esse é o Brasil da picanha. Direita e esquerda. A gente vê umas coisinhas aqui, né? Para não restar nenhum tipo de dúvida. Em audiência, ministro dos Direitos Humanos defende descriminalizar. Isso para combater o tráfico, né? Tá bom. Conselho Nacional de Política sobre essas substâncias ruins é reativado e terá participação da sociedade. Ou seja, né, os zongueiros. Os zongueiros vão definir qual vai ser o futuro do Brasil em relação a essa pauta. O que vocês acham, gente, que vai rolar? Os zongueiros. Isso é a esquerda. Preocupações da esquerda. E quais são as preocupações da direita? Olha isso daqui. Estado de São Paulo. O governo do Tarcísio faz programa para empregar moradores de rua de São Paulo no campo. Olha só. Menos pessoas na rua, menos pessoas... Não vai ser muita gente, mas um deslocamento para o interior, valorização do interior. Já existe um projeto que prevê que o governo deve comprar 30% aí da produção, etc., do pequeno agricultura familiar, etc., tudo mais. E aí o governo entrou em contato com a turma do agro, viu se eles tinham interesse daí, se o governo se comprometesse a comprar. E o governo vai comprar, né? Comprar para ser utilizado nas escolas, nos hospitais, né? Nos locais que a administração pública fornece alimentação, comprando dos pequenos. E ainda vai empregar um morador de rua. Quem está preocupado com o pobre? É a direita ou a esquerda? O que será que vai solucionar a crise de segurança? Não, solucionar acho muito difícil. O que vai ajudar a reduzir a crise da segurança pública? Tirar pessoas das ruas? Dar um emprego? Né? Ou descriminalizar? Mudar a política junto com os zongueiros? Essa é a diferença da esquerda para a direita. É simples. Lula versus Bolsonaro em São Paulo. Anota aqui só para confirmar uma coisa que eu comentei para vocês. Esses últimos dias eu falei sobre a eleição de São Paulo, né? Tá todo mundo comentando. A imprensa só comenta sobre essa cidade. Só às vezes eu vou todo sobre Rio de Janeiro. Não vi nenhum de Belo Horizonte. Vi algumas na Bahia, porque tem a treta que envolve o Congresso, do Mar Nascimento, a Semineto, etc. Tudo mais. Mas só se fala em São Paulo, a cidade mais importante do país, em termos econômicos, né? Gigantesca. E eu tinha dito para vocês que quem que estaria no segundo turno? Quem rivalizasse com Boulos. Olha o que a nota conta. O PL de São Paulo definiu uma estratégia para viabilizar a candidatura do Salles à prefeitura em 2024, que é transformar o deputado federal em único capaz de derrotar o Boulos. A orientação é confrontar o Boulos e deixar de lado o maior concorrente, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O que foi que eu disse? Falei, ainda dei o exemplo de 2022, falei, Rodrigo Garcia, com a máquina que ele tinha na mão, meu amigo, se ele não tivesse feito a burrada de ir pra cima do Tarcísio, ele tava no segundo turno. Talvez na frente do Haddad, não sei. Mas graças a Deus que o Rodrigo Garcia, né, não é um cara muito inteligente. A ideia do PL é, mais uma vez, explorar a polarização entre Lula e Bolsonaro, já que Boulos pode ter apoio do PT. Pode não, vai ter apoio do PT. São Paulo vai nacionalizar. Vai ser exatamente isso daí. A polarização é bem-vinda também na esquerda, já que evitaria uma união em torno de Nunes em um hipotético segundo turno. O PT, a turma da esquerda aposta, né, que
se o Salles tiver, etc, tudo mais, existe uma maior tendência de outros partidos políticos apoiarem o Boulos num eventual segundo turno. Tanto que isso é uma nota recentemente, que o senador que entrou no lugar do Major Olímpio, o senador Giordano, que é do MDB, é o partido do Ricardo Nunes, falou que vai apoiar o Guilherme Boulos. Então, no segundo turno, né, se rivalizar com o Salles, a turma do pessoal acha que é melhor. Eles conseguem aumentar o leque de partidos que os apoiariam. A estratégia também proporciona uma alternativa que o PL não menciona, mas está na mesa. Não atacar Ricardo Nunes significa ter uma alternativa de aliança caso a candidatura do Salles não decole. Se você não ataca, você não cria nenhum tipo de birra nem nada, nada impede uma composição, uma chapa PL com o Ricardo Nunes, etc, tudo mais, ou, não deu certo a candidatura, vou te apoiar, mas em troca, né, vamos governar junto, me dá umas secretarias aí pra gente tocar o barco aqui, montar uma base em São Paulo, fazer resistência a esse desgoverno. Então, assim, é estratégia vencedora. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Independente se vai ser o Salles ou não, me alegra ver que a turma já está pensando um pouco mais à frente em algumas estratégias que realmente fazem mais sentido. Por outro lado, essa notícia também chamou minha atenção, e para a gente falar um pouquinho de Bolsonaro, olha o que o Metrópolis diz. Rodrigo Garcia procura Bolsonaro para se oferecer à Prefeitura de São Paulo. Diz que o Rodrigo Garcia tá passeando, tá um tempo sabático lá em Miami, fica 4 horas de Orlando, e foi lá ver Bolsonaro. Foi lá, se colocou à disposição, falou que São Paulo é mais progressista, ele é visto assim menos radical do que o Salles, etc. Tudo mais. Só que interessante, gente, é o fato dele ter ido buscar Bolsonaro. Eu acho que isso significa que Bolsonaro segue forte. E se Bolsonaro não tivesse nenhuma serventia, como a imprensa quer vender para todo mundo, né? O retorno melancólico de Bolsonaro, como eles falaram, se Bolsonaro não tivesse nenhuma serventia, será que ele estaria sendo procurado? Será que o Rodrigo Garcia teria lá? Viajar 4 horas para encontrar o Jair? Jair, me ajuda, me apoia? Será? Eu acho que Bolsonaro, né, ele segue sendo ele, né? Só ele consegue ser ele mesmo. É meio óbvio, mas vocês entenderam o que eu quero falar. E aí, falando sobre o Jair, na noite de ontem, o Globo conta que o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade. Na ação do PDT, aquela dos embaixadores, que está mais acelerada. A expectativa é que o julgamento seja iniciado entre o final de abril e o início de maio, ou seja, nos próximos dias. Em janeiro, está relatado no Atlas de janeiro, kimpaim.com.br. Quando você vai lá no capítulo de Bolsonaro, tem todas essas notícias sobre a vida jurídica de Bolsonaro, na ordem cronológica, mostrando o desenrolar dos fatos. Aí você vai ver se é Bolsonaro que está tentando atrasar, ou se é a turma do PT que estava com grande interesse de acelerar o processo. Só que ao mesmo tempo de acelerar, ele estava na dúvida, pô, será que vale, será que não vale? Pô, vai prender o cara, não vai deixar inelegível, não vai? E hoje a percepção já está bem diferente. Hoje eles já estão vendo que Bolsonaro inelegível significa que a Globo vai apoiar a terceira via. Sem Bolsonaro, a imprensa está livre para apoiar quem elas quiserem. Porque qual é o medo? O medo é Bolsonaro voltar. Entre Bolsonaro e Lula, a imprensa sempre vai escolher o Lula. E essa notícia já era esperada no MP eleitoral, porque o próprio Globo, a própria Mariana, no dia 6, comentou que o Ministério Público Eleitoral prepara um parecer duro em ação que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. Então, já era meio esperado, né? A turma do Globo já sabia. A turma do Globo já sabia, né? O Globo já sabia. A turma tem raiva de Bolsonaro, né? Mas beleza. Aí, veja como são as coisas também. Né? Essa nota ninguém assinou, tá? Redação. Então, vou partir do pressuposto que é a opinião da Veja. Bolsonaro volta ativa com ataques ao governo. Bolsonaro tá atacando? Não são críticas, não? Por que usar essa palavra ataque? Aí a Veja diz que Bolsonaro voltou a fazer postagens diárias no Instagram. O principal foco, claro, são os ataques ao governo do Dilma e comparações com sua gestão, principalmente na área econômica. Então ele está fazendo críticas e comparando com o seu legado. Não é nenhum ataque. Opa, tem o botão de voltar.
Em uma publicação feita na quarta, por exemplo, Bolsonaro aproveitou para cutucar. Ah, já mudou para cutucar, né? Mais ataque. Cutucar o Dilma sobre a taxação de compras. Isso porque o novo governo anunciou que vai colocar fim à isenção. Blá, 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 blá. O ex-presidente postou um texto em que lembrou que hoje é permitido entrar no Brasil com até $1.000 em compras livres de impostos devido a um acordo firmado com o Mercosul em 2019. E Bolsonaro fala o seguinte, ó, outra iniciativa que poderá mudar brevemente com as pessoas que hoje estão aí. Há 2 dias, Bolsonaro lembrou que houve queda de invasões em fazendas durante o período em que governou o país. O tom mesmo que usou na campanha com críticas aos movimentos sociais. Abre aspas. Os fatos os deixam revoltados. Jamais foi por terra. O terror é o combustível da esquerda, diz a mensagem publicada em seu perfil. Bolsonaro também fez postagens sobre outros indicadores, como geração de emprego, abertura de novas empresas, investimento em obras, preço dos combustíveis. A maioria delas mostra números de seu governo. E os ataques? Cadê? Não tem. Essa é a imprensa. Essa é a imprensa. Não querem que as pessoas saibam da verdade. É tipo aquele editorial do Estadão que deixa entender que o marco do saneamento foi aprovado pelo Temer. Faz parte do legado do Michel Temer. Ah, essa turma tá demais, viu? É isso. Eu, como sempre digo, fico por aqui. E se você gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Não postei nenhum vídeo aqui nem nada. Compartilha esse vídeo. Vai cair o teu dedo. Não custa nada. Mas eu tô postando um vídeo lá no outro canal, Talking Show. Não sei se vocês sabem, eu não fico compartilhando. Sei lá, quem quiser assistir, assiste. Faça um comentário, alguma treta que tá rolando no dia. Né? Isso lá no final. Normalmente é no final da noite, 8, 9 horas da noite, eu posto um vídeo lá. Talking Show. Talking, Talking, né? Tudo junto. Show, separado. Show é separado. Talking junto, show separado. Mas enfim, compartilha esse vídeo. Me ajude a chegar a 800 mil inscritos. Nunca te pedi nada. E espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!